Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados para desvendarem mais um mistério espiritual da parte de Cristo? Neste caso, use a lógica mais uma vez, mas principalmente raciocine junto comigo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, está escrito: "E o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito retorne a Deus." Bom, neste caso, se levanta uma questão tanto interessante para fazer você refletir. O espírito irá sair do corpo e irá retornar aos céus? Resposta errada. Quer que eu prove que o espírito sempre esteve na eternidade? É claro que eu irei provar. Me acompanhe através da leitura do Evangelho de Lucas no capítulo 17, no versículo 21, aonde está escrito: "Eis que o reino de Deus está dentro de vós." Bom, se o reino de Deus está dentro de nós e o Espírito está dentro de nós, podemos entender que o Espírito se encontra no reino dos céus. Se o Espírito está no reino dos céus, como ele iria retornar aos céus? Não, meu amigo. Guarde bem estas palavras. O Espírito não retorna ao céu, simplesmente porque ele nunca saiu da eternidade. Prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, está escrito: Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo." O que estava neste mundo era apenas a manifestação visível do Espírito, que é o corpo. Repito, o que está neste mundo é apenas a manifestação visível do seu Espírito, pois o seu Espírito sempre esteve na eternidade. Neste caso, como você poderia ser condenado pelos pecados da carne? Não, meu amigo. Há um grande equívoco por parte do sistema religioso ao interpretar a realidade espiritual. Veja bem, o mesmo ocorre em relação ao seu sonho. Dentro do sonho, o que está lá é apenas a manifestação visível da sua consciência, pois o verdadeiro se encontra aqui. O verdadeiro nunca saiu deste lugar. Dentro do sonho, o que está lá é apenas a manifestação visível da sua consciência, do seu espírito. O que está dentro do sonho é a ilusão do ser. E o mesmo ocorre em relação aqui ao espírito. Então, logo podemos entender que o espírito não leva o pecado da carne, assim como você também não é condenado pelo que ocorre dentro do seu sonho, através da sua manifestação. O mesmo ocorre em relação à manifestação do espírito neste lugar. O espírito, ele está apenas tendo uma experiência através do corpo. Mas não é o espírito que está pecando através do corpo, meu querido amigo. Até porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, diz: "E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Naquele dia você entenderá que você nunca saiu do reino dos céus, pois você, Deus e Cristo sempre estiveram na eternidade. O Pai se encontra no reino dos céus. E disse Cristo: "Naquele dia você entenderá que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Naquele dia você vai entender que o seu espírito sempre esteve na eternidade e que o seu corpo era apenas a ilusão do ser. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30, diz: "Deixai crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro." Veja bem, dizem os cristãos que nós seremos julgados no tribunal de Cristo, mas isto não é verdade. O que é condenado é a carne, não o espírito. O espírito nunca pecou através do corpo. O espírito é apenas a testemunha. O espírito, sim, o seu espírito, sempre esteve testemunhando o que está acontecendo através do corpo, pois o corpo é apenas a manifestação visível do espírito. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: "Condenou Deus o pecado na carne, não no espírito." Pois o espírito, apesar de estar, por assim dizer, no corpo, isto é apenas uma analogia, pois o espírito sempre esteve na eternidade, assim como você sempre esteve deitado na cama, apesar de se encontrar dentro do seu sonho.
Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 41, diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. É a carne que é fraca. Por isso o pecado foi condenado na carne. A carne é justamente o joio. É o joio que será queimado. Conforme consta no livro de Apocalipse, o joio será aniquilado, o joio será destruído. Mas o trigo sempre esteve no celeiro de Deus. O Espírito, meu querido amigo, é eterno. O Espírito sempre esteve na eternidade. O que se encontra aqui na Terra é apenas a manifestação visível do Espírito. O que morre na morte é a ilusão do ser que é o corpo. Mas a testemunha não morre, pois a testemunha sempre esteve na eternidade. Você não é condenado por algo que ocorre dentro do seu sonho. Também o Espírito não tem participação com a carne, pois o Espírito é santo. É apenas a carne que é fraca. A carne é o joio. A carne retorna ao pó da terra. O Espírito não retorna a Deus simplesmente porque o que estava presente no corpo era apenas a consciência do Espírito, assim como a sua consciência se encontra dentro do sonho. O mesmo ocorre em relação ao Espírito de Deus, pois é o Espírito de Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, tu que dormes. Você sempre esteve na eternidade. O julgamento é apenas para o corpo, mas você não é o corpo, e sim o Espírito. Está dado o recado? Até o próximo vídeo, meus amigos.